Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. A senhora Mu, após ouvir isso, argumenta. Do que você está falando? O prota pega um papel e joga no chão, e ela, aflita, pondera. Isso é? E na carta contém a seguinte mensagem. Eu sou o Cheon Jong-sun, do clã do veneno. Cheon Yeo-un. Preciso lhe contar uma coisa. A cena se passa para 10 horas atrás, às 4 da tarde, na mansão do clã do veneno, quarto do Cheon Jong-sun. O servo se aproxima anunciando. Jovem mestre, sou eu, o mordomo da mansão. E o representante do clã do veneno, o observando, comenta. Você voltou? E com uma cara pálida ele indaga. Você viu algum movimento no clã da escuridão? E o cara, com um olhar sério, informa. Segundo os nossos guerreiros que estavam espionando o clã da escuridão, um homem que parece ser muito próximo do Cheon Yeo-un foi sequestrado por eles. O representante do clã do veneno fica extremamente surpreso após ouvir isso e, suando frio, reflete. O clã da escuridão fez o quê? Eles sequestraram um dos subordinados dele, quando ele valoriza os homens dele como ninguém. E incrédulo, ele cogita, essa é a nossa chance. Nós perdemos 80% das nossas forças por causa da emboscada fracassada contra o clã da escuridão. Tenho certeza que eles ainda devem querer se vingar e tentar eliminar o que sobrou do clã do veneno. E confiante ele planeja. Tenho que dar um jeito para que aquela vadia e o Cheon Yeo-un se enfrentem antes que isso aconteça. Desse jeito, pelo menos um deles deve morrer. E solicitando ele chama. Mordomo? E o cara se curvando responde. Sim, jovem mestre. E questionando ele pergunta. O que deseja? E o representante do clã do veneno ordena. Escreva o que eu vou falar. Voltando para a cena atual, a senhora Mu, coberta de sangue, deduz. Então foi por causa dessa carta que ele descobriu quem sequestrou o subordinado dele. Além disso, como ele descobriu a verdade sobre a morte daquela puta, quando nem o Lorde da seita sabe disso? E tremendo de raiva, ela se lamenta. Como eu fui pega de surpresa por aquele aleijado? E confiante ela confessa. É verdade, eu sou a culpada. E enraivecida ela esbraveja. Eu matei aquela puta imunda, e daí? E questionando ela desafia. Você vai descontar sua raiva me matando? E os membros do nosso clã? Ah, como um bastardo como você, ousa mexer comigo. E explicando ela a ameaça. Meu irmão mais velho, o primeiro ancião do conselho, não irá te perdoar. E dando risada ela adverte. Se você me machucar, ele irá rasgar você e seus subordinados em pedaços. O prota acerta um golpe de lâmina de ki nos olhos da senhora Mu, que solta um grito ensurdecedor. Sangue se espalha para tudo que é lado, e ela, gemendo de dor, grita. Meus olhos! Meus olhos! Ela solta um grito aterrorizante e o prota sentencia. Uma vadia como você não merece enxergar. E a senhora Mu, rebatendo, xinga. Seu vira-lata imundo! O prota desfere um golpe em cheio na boca dela, que fica extremamente espantada. Ela coloca a mão em frente à boca para tentar estancar o sangue, e o prota completa. E nem tem o direito de falar. A senhora Mu cai no chão e começa a gemer de dor. E o cara, descontente, adverte. Pare com isso. Você não tem medo das consequências que isso vai gerar? E explicando ele alerta. Quando os outros membros do nosso clã chegarem e o primeiro ancião do conselho descobrir sobre o que aconteceu aqui, ele nunca te perdoará. E o prota, sem se importar, rebate. Realmente, mas só se ele descobrir o que aconteceu. E o cara, confuso, indaga. O quê? O prota usa o seu poder da telecinese para abrir uma caixa de madeira enorme. Vários corpos caem da caixa. E ele, dando risada, ironiza. Já que vocês morreram lutando contra o clã do veneno, não acho que o primeiro ancião descobrirá o que realmente aconteceu aqui. A senhora Mu começa a tremer de raiva e o pessoal do clã da escuridão fica extremamente surpreso após ouvirem isso. E o prota, com um olhar intimidador, ordena. Ouçam meu comando, matem todos. E o pessoal, com um olhar intimidador, confirma. Sim, senhor. O diretor Li Hua-myung e o 11º ancião
partem para cima do pessoal do clã da escuridão, realizando várias eliminações. Sangue se espalha para tudo que é lado, e o pessoal do clã da escuridão começa a gritar em desespero, e o cara, ordenando, grita: "Fujam! Fujam agora! Tentem sobreviver!" O diretor Lee Hwa-myung arranca a cabeça do maluco e o outro cara, apavorado, implora: "Socorro! Socorro!" Eles são eliminados e o cara sentado no chão solta um grito ensurdecedor. O 11º ancião e o diretor Lee Hwa-myung se aproximam dele, o eliminando. Enquanto isso, a senhora Mu, caída no chão, se desespera. Não, não pode ser. Ah, meus guerreiros estão morrendo em vão. Ela fica extremamente surpresa. O prota pisa na cabeça dela e, debochando, provoca: "Será a sua vez assim que os gritos deles acabarem, sua vadia." E a senhora Mu, sendo oprimida, amaldiçoa Cheon-Yo-won, seu desgraçado, e suplica: "Fujam! Fujam!" E apreensiva, ela suplica: "Eu vou morrer mesmo quando os gritos deles acabarem? Não, eu não posso morrer ainda. Por favor." O diretor Lee Hwa-myung realiza o último abate e, se aproximando do prota, ele reporta: "Estão todos mortos, senhor." E o prota, coberto de sangue, interpela: "Ancião Huan?" E o 11º ancião, fazendo sinal de reverência, responde: "Sim, jovem mestre." E o prota, com um olhar sombrio, instrui: "Mande os guerreiros do seu clã procurar por algum veneno no armazém do clã do veneno." E se explicando, ele complementa: "E então usem o veneno nos corpos dos membros do clã da escuridão." O 11º ancião abaixa a cabeça e, feliz da vida, elogia: "Excelente ideia, senhor." Ele cai na gargalhada e o prota, se aproximando da senhorita Mu, usa a sua lâmina de ki e avisa: "Agora é a sua vez." A senhora Mu fica assustada e o prota, com um olhar aterrorizante, condena: "Peça perdão à minha mãe enquanto arde nas chamas do inferno, sua vadia." A cena se passa no dia seguinte. O castelo do culto demoníaco estava turbulento com as notícias sobre o clã do veneno que estava sobrevivendo na corda bamba, mas que depois de lutar com o clã da escuridão foi completamente aniquilado. Mas o mais chocante eram as notícias sobre o clã da escuridão, e o pessoal em toda a cidade comentava: "Minha nossa, para um dos 6 clãs principais ser exterminado em apenas uma noite. Eu ouvi que na mansão do clã do veneno tinha mais de 200 cadáveres dos guerreiros do clã da escuridão, derretendo por causa de algum veneno. Isso é assustador. O clã do veneno realmente sabe como guardar rancor." E o outro, explicando, esclarece: "Quando o líder do clã da escuridão retornar, haverá um verdadeiro alvoroço." E o outro, rebatendo, ironiza: "O que ele vai fazer quando o clã todo já está morto? Mutilar os cadáveres dos mortos?" E o outro, acrescentando, comenta: "Estão dizendo que também acharam o cadáver do jovem mestre Cheon Mu-yeon entre os mortos." E o cara, curioso, pergunta: "Hã? Mas o jovem mestre Cheon Mu-yeon não estava na academia demoníaca?" E o outro, respondendo, informa: "Parece que eles invadiram a academia e sequestraram o jovem mestre Cheon Mu-yeon, assim como o filho do primeiro ancião do conselho." E o cara, confuso, questiona: "O quê? Eles fizeram o quê?" E o outro, explicando, comenta: "Eu entendo que o clã do veneno tem uma influência grande, mas como eles podem ser tão ousados a ponto de quebrar as regras do culto desse jeito? Os instrutores conseguiriam pegar alguns deles, mas esse lugar virou um inferno enquanto o Lorde está ausente. Quem sabe o que mais pode acontecer se o Lorde e os anciões do conselho não retornarem logo." A cena se passa para o clã do fantasma voador, escritório do Huan Eui, e o servo, se aproximando do 11º ancião, reporta: "Os agentes que nós enviamos para as ruas retornaram, como o senhor ordenou. Nós espalhamos rumores que farão as pessoas focarem no clã da escuridão." E o 11º ancião, limpando sua bela espada, elogia: bom trabalho, bom trabalho." E embainhando sua espada, ele reflete: "Muito impressionante, jovem mestre Cheon-Yo-won. Nós já estávamos planejando manipular as informações, mas as suas ordens foram realmente incríveis." E com um olhar sério, ele prevê: "Líder do clã da escuridão, estou ansioso para ver a expressão que você fará quando retornar."
A cena se passa para o clã do fantasma voador, fora da casa de visitas, e o cadete 200, olhando para o prota, comenta: Mestre, tenho certeza que ele está exausto depois do que aconteceu ontem. Mesmo assim, ele esteve esperando a noite toda. E o cadete Go Wan-Hu complementa: Eu nunca vi o nosso soberano tão angustiado. E a senhorita Moon-gyu, chateada, pensa: Jovem mestre Cheon. A porta se abre e o prota fica extremamente espantado. O Dr. Baek Jong-myun sai da sala e com uma cara pálida comenta: Caramba, eu estou tão exausto. Hã? Ele fecha a porta e surpreso exclama: Ancião do conselho Cheon, você esteve esperando esse tempo todo? E o prota, angustiado, pergunta: Dr. Baek, o guarda Jang está bem? E o doutor, sem jeito, hesita. E apreensivo, ele deduz: Então foi por isso que o guardião esquerdo me pediu pessoalmente para fazer o meu melhor pelo guarda Jang? Ele normalmente não demonstra muitas emoções, mas parece que esse senhor é alguém importante o suficiente para o ancião do conselho Cheon Yo-won fazer uma cara dessas. E relatando, ele informa: Isso é algo difícil de dizer, mas como todos os dentes dele foram arrancados, talvez ele tenha que comer apenas sopa e mingau pelo resto da vida. E o prota, após ouvir isso, insiste: Quê? E então? E o Dr. Baek Jong-myun, continuando, tranquiliza: Não se preocupe, ele vai sobreviver. Ele finalmente está estável. Esse camarada tem um espírito de ferro. O prota fica extremamente alegre após saber disso. O pessoal se ajoelha e o cadete Go Wan-Hu, fazendo sinal de reverência, comemora: Parabéns, parabéns, meu soberano. E o cadete 200, feliz da vida, celebra: Estamos felizes por você, meu senhor. Você esteve tão preocupado a noite toda. E o Dr. Baek Jong-myun, os interrompendo, adverte: Rapazes, o paciente precisa descansar. Vão conversar em outro lugar. E eles, chateados, se desculpam: Sentimos muito, doutor. Eles se afastam da enfermaria e o cadete Go Wan-Hu, questionando, sugere: Meu soberano, o que acha de descansar um pouco? E justificando, ele argumenta: Acho que você pode descansar um pouco, já que o guarda Jang irá melhorar se continuar descansando e recebendo tratamento. O prota fica pensativo após ouvir isso e o cadete 200, reforçando, concorda: Ele tem razão, você passou a noite toda acordado. Eles ficam sem entender absolutamente nada, e o prota, com um olhar frio, afirma: Eu não acho que vou ter tempo para isso. Ele fecha os olhos e revela: Segundo o ancião Huan, o Lorde retornará em breve para o culto. Antes disso, preciso conseguir mais 2 testemunhas. O pessoal fica surpreso após ouvir isso e o prota, com um olhar sério, planeja: Graças ao Lorde e os líderes dos clãs principais estarem ausentes, fui capaz de eliminar a senhora Mu facilmente. Mas quando os líderes dos clãs retornarem, eles farão de tudo para impedir o meu avanço. E confiante, ele decide: preciso estar preparado antes que isso aconteça. E o cadete 200, desconfiado, sugere: Atualmente, contando com o senhor, só temos 4 anciões do conselho presentes, já que o 11º ancião já lhe deu o medalhão dele. Só restam mais 2 pessoas. Eu acho que o 9º ancião será o mais fácil de persuadir. E o prota, rebatendo, responde: Iremos até o 9º ancião quando o tratamento de Sama Shakti for concluído. E o cadete Go Wan-Hu, com um sorrisinho no rosto, conclui: Então nosso destino está decidido, senhor. E o prota, confirmando, concorda: Sim. E destemido, ele declara: Vamos para o clã da espada do demônio nebuloso. E o narrador, esclarecendo, relata: Yeon Mu-hawa, a líder do clã da espada do demônio nebuloso e a 10ª anciã do conselho. Ela e a 4ª anciã, a líder do clã do som, são as únicas mulheres entre os anciões do conselho. Apesar do clã da espada do demônio nebuloso ser chamado de um clã, a anciã é a única artista marcial no clã, e a mansão de seu clã é mantida por um número pequeno de funcionários contratados para ajudar. E o diretor Lee Hwa-myung, relatando, informa: É dito que existem 2 pessoas que até mesmo o Lorde tem dificuldade de lidar por causa de suas personalidades peculiares. Um é o 11º ancião,
o Huan Eui, e a outra é a 10ª anciã, a Yeon Mu Huan. A 10ª anciã sequer sai de sua mansão, a não ser que seja uma ordem do Lorde, e ela também não aceita visitantes. Mas por alguma razão desconhecida, é dito que algumas vezes ela já saiu para encontrar com os líderes do clã da espada e do clã da escuridão. E o Prota, após ouvir isso, questiona: os líderes do clã da espada e do clã da escuridão. E o diretor Lee Hwa-myung, o encarando, confirma: isso mesmo, e eles sempre se encontram fora do nosso castelo, no topo de uma montanha, onde não há mais ninguém. E continuando, ele adiciona: nós já tentamos enviar pessoas para espionarem eles, mas como os 3 anciões são muito habilidosos, os espiões não conseguiram nem chegar perto deles. As atitudes dela são suspeitas, mas além disso, ela fica enfiada na mansão dela. Por isso o Lorde parou de mandar espiões atrás dela, e com um olhar sério ele adverte: ela também não tem uma facção para comandar ou conquistas relevantes, o que resultou em ela estar em um rank baixo entre os anciões. Mas as habilidades marciais dela são melhores que as minhas. E o Prota, surpreso após ouvir isso, pergunta: ela é mais forte que você? E o diretor Lee Hwa-myung, confirmando, afirma: exatamente, a força dela é inigualável, mas por causa da personalidade estranha e inflexível dela, acho que será mais fácil se você tentar persuadir outro ancião do conselho. O Prota começa a subir uma escada, e o cadete Go Wan-ho, se aproximando, avisa: meu soberano, nós chegamos no clã da espada do demônio nebuloso. O Prota fica surpreso após saber disso. O cadete 200 se aproxima do portão e batendo chama: ei, tem alguém em casa? A porta se abre e o cara cumprimenta: olá, senhores, o que os traz aqui? E o cadete 200, com um belo sorriso no rosto, explica: esse é o jovem mestre Cheon Yeo-won, o 12º ancião do culto. Nós estamos aqui para encontrar a 10ª anciã do conselho. E questionando, ele solicita: você poderia informá-la sobre a nossa chegada? E o cara, assustado, exclama: ah, o 12º ancião do conselho? Ele olha para o Prota e, desconfiado, pondera: um rapaz tão jovem, que não deve ter mais de 20 anos, é um ancião do conselho? O Prota respira fundo, fecha os olhos e imagina. Consigo até imaginar o que ele está pensando. Ele mostra o seu medalhão de ancião e o cara, assustado, gagueja: eu vou informá-la imediatamente. Alguns minutos se passam e o cara, retornando, pergunta: desculpe-me por perguntar isso, senhor, mas o Lorde o enviou até aqui? E o Prota, respondendo, nega: não. O cara faz sinal de reverência e se desculpa: minha nossa, nesse caso desculpe-me, ancião do conselho Cheon. E justificando, ele informa: mas a líder do clã diz que não irá lhe encontrar a não ser que seja uma ordem do Lorde. E o Prota, apreensivo, considera: eu achei que ela iria ao menos recusar pessoalmente. Ela realmente é inflexível. Preciso de uma abordagem diferente. E com um olhar intimidador, ele planeja: e se eu a provocar como um artista marcial? Ele começa a exalar uma aura aterrorizante. O pessoal fica extremamente confuso, e a senhorita Moon-gyu, incrédula, exclama: meu soberano! A aura do Prota se dissipa e ele, pensativo, reflete: talvez eu realmente não conseguirei o apoio dela como o guardião esquerdo disse. E questionando, ele pede: você pode entregar uma mensagem para a anciã Yeon? E o cara, ajoelhado, responde: sim, senhor. E o Prota, descontente, instrui: você percorre o mesmo caminho que o clã da escuridão e o clã da espada. E solicitando, ele reforça: diga exatamente essas palavras a ela. E o cara, de cabeça baixa, pede: por favor, aguarde só um momento, senhor. O cara se retira e o cadete Go Wan-ho, preocupado, questiona: meu soberano, você não veio aqui para obter o medalhão da 10ª anciã? Por que você fez tal pergunta a ela? O Prota o observa de cantinho de olho e, se virando, responde: eu quero saber se ela será uma espectadora ou uma inimiga. E o cadete Go Wan-ho, desconfiado, pergunta: então você desistiu do medalhão dela? Ele respira fundo e espera.
Espero que ela seja só uma espectadora. Eles ficam sem entender absolutamente nada após sentirem uma tremenda pressão. O prota dá uma risadinha e o cara, abrindo a porta, anuncia. E sem jeito ele informa. A líder do clã deseja lhe ver. O prota e o seu pessoal vão até a líder do clã. E o servo, fazendo sinal de reverência, avisa. Eu os trouxe aqui, madame. E ela, solicitando, dispensa. Pode sair. Ela se vira e o cadete 200, questionando, pergunta. Essa é a 10ª anciã do conselho? E o cadete Go Wan-hul, curioso, indaga. Mas por que ela está empunhando uma espada? A 10ª anciã começa a descer a escada, e o prota, fazendo sinal de reverência, cumprimenta. Eu, o 12º ancião do conselho, Cheon Yeo-won, cumprimento a 10ª anciã do conselho, senhorita Yeon Mu-hwan. E a 10ª anciã, enraivecida, esbraveja. Seu maldito! Seu maldito! O prota fica surpreso após ouvir isso, e a 10ª anciã, apontando o dedo, adverte. Não me importo se você faz parte da linhagem Cheon ou é um ancião do conselho. Não espere ser tratado com respeito por mim. E explicando, ela declara. Eu não respeito ninguém além do lorde do nosso culto. E o prota, descontente, pensa. Ela é realmente estranha. A 10ª anciã saca a sua espada e aponta para o prota, que fica extremamente surpreso. E rangendo os dentes, ela rosna. Como assim o mesmo caminho? Como você ousa comparar o meu clã com aqueles traidores descarados? E partindo para cima do prota, ela ameaça. Eu vou te ensinar uma lição hoje, seu merda. E a senhorita Mungyu, preocupada, grita. Tome cuidado. Cuidado, jovem mestre. A 10ª anciã começa a realizar alguns movimentos e o prota, surpreso, reconhece. Essa técnica de espada. Ele saca a sua espada rapidamente e, usando o ki da espada, se prepara para o contra-ataque. Uma explosão de aura acontece e a 10ª anciã, rangendo os dentes, questiona. O quê? E pensa. O que foi isso? Ela é jogada para trás e, enraivecida, pergunta. Quem realmente é você? Como você anulou a minha técnica de espada? E o prota, se explicando, rebate. É isso que eu gostaria de lhe perguntar. E questionando, ele indaga. Como você aprendeu essa técnica de espada? E a 10ª anciã, suando frio, pondera. Ele conhece a minha técnica de espada? Não tem como, não é possível. E questionando, ela indaga. O que você quer dizer com isso? Essa é a técnica de espada do meu clã. E o prota, rebatendo, argumenta. Você está me dizendo que essa é a técnica de espada do clã da espada do demônio nebuloso? E explicando, ele revela. Ninguém me disse que o demônio da espada tinha um discípulo. E o pessoal, após ouvir isso, repete. O demônio da espada. E o cadete Go Wan-hul, curioso, pergunta. Meu soberano, qual é a técnica de espada dela para você dizer algo assim? E o prota, explicando, revela. A verdadeira espada demoníaca. Eles ficam incrédulos e o cadete 200, sem acreditar, exclama. Essa técnica incrível, agora há pouco, era a verdadeira espada demoníaca? E a senhorita Mungyu complementa. A técnica que dizem ser a rival da técnica da espada celestial demoníaca? E o cadete Go Wan-hul, apreensivo, pondera. Mas essa técnica não tinha sumido há 500 anos atrás? Espera. Mas o soberano anulou essa técnica com um único golpe? E a 10ª anciã descontente acusa. Seu maldito, você é um mensageiro enviado por aquela pessoa? E o prota, questionando, repete. Aquela pessoa? E a 10ª anciã, após ouvir isso, deduz. Ele não conhece? Não acho que aquela pessoa ensinaria artes marciais para alguém não relacionado ao clã da espada. Mas como ele conhece a verdadeira espada demoníaca? A nulificação de antes não deveria ser possível sem a conhecer. O ancião do conselho Yeon não parece saber sobre o livro secreto da espada demoníaca. E o prota, questionando, insiste. Perguntarei de novo. Como aprendeu essa técnica de espada? E a 10ª anciã, enraivecida, argumenta. A verdadeira espada demoníaca é uma técnica do clã da espada. Sou eu quem deveria te perguntar como a conhece. E o prota, com um sorrisão no rosto, rebate.
A verdadeira espada demoníaca é uma técnica do demônio da espada, e se eu não estiver errado, você também não faz parte do clã da espada. A 10ª anciã começa a ranger os dentes e, perdendo a paciência, ela rosna. Como ousa? Então você quer morrer, é? Ela parte para cima do Prota novamente e ameaça. Vou apenas forçá-lo a falar. E o Prota, com um olhar sério, analisa. Ela deve saber que a verdadeira espada demoníaca não funciona em mim. De onde ela está tirando essa confiança? A 10ª anciã aponta a sua espada com Ki em direção ao Prota. Ele fica surpreso e, usando sua espada imbuída com Ki, bloqueia o ataque. A 10ª anciã começa a desferir vários golpes de espada em direção ao Prota. Ele se esquiva facilmente e, analisando a situação, observa. Isso é diferente da verdadeira espada demoníaca que conheço. A fraqueza dela foi aumentada. E a 10ª anciã, dando risada, provoca. Vamos ver por quanto tempo pode continuar bloqueando. E o Prota, preparando o contra-ataque, decide. Nesse caso, eles trocam diversos golpes e a 10ª anciã, enraivecida, se irrita. Como eu pensei, esse maldito aprendeu a verdadeira espada demoníaca. Ela pula para trás, se esquivando do golpe do Prota e se preparando para a batalha. Pensa, queria guardar isso para aqueles desgraçados. E o Prota, apavorado, se pergunta, essa forma poderia ser? A 10ª anciã parte para cima dele novamente, desferindo vários golpes de espada. O Prota bloqueia por pouco e, dando risada, constata. Ah, então ela dominou até essa parte? E o cadete Go Wan-Hul, curioso, pergunta. O que é isso? Esses movimentos são similares às 7 espadas do demônio? E a 10ª anciã, em choque, se questiona. Mas o que há com esse maldito? Além de conhecer a verdadeira espada demoníaca, ainda conhece esses movimentos de espada? E aflita ela percebe. Espera. Não. Seus movimentos de espada são similares, mas a ordem e a realização das técnicas são completamente diferentes. E se questionando, ela pensa, quem é esse garoto? Ela parte para cima do Prota, que rapidamente se abaixa, se esquivando. E surpresa, ela murmura, hã? E se questionando, ela se pergunta, estou sendo superada? O Prota se levanta rapidamente e prepara para o contra-ataque. A espada da 10ª anciã é jogada para longe. Ela fica assustada e pula para trás, realizando movimentos circulares. O Prota parte rapidamente para cima dela, que fica apavorada, e solta um grito ensurdecedor. Ela é atingida e cai no chão. O Prota aproxima a espada do pescoço dela e, questionando, desafia. Quer continuar? E a 10ª anciã, cheia de ódio, conclui. Eu definitivamente vi. Tenho certeza. A técnica de espada que ele performou é a mesma que vi aquela pessoa performar. E o Prota, questionando, insiste. Agora pode me dizer como aprendeu essas técnicas? A 10ª anciã levanta o braço e se recusa. Não posso. Se quiser que eu pague o preço pela derrota, estou pronta para te dar o meu braço. E o Prota, após ouvir isso, deduz. Vendo o quão obstinada ela está sendo, parece que possui conexões com essa tal pessoa. E pensativo ele considera. O que eu faço? O que eu faço? E confiante, ele muda de assunto. Vamos mudar de assunto. O que eu queria checar era se tinha relações com o clã da espada ou o clã da escuridão. A 10ª anciã fica enfurecida e questiona. Relação? E o Prota, com um olhar sombrio, pergunta. Por que eles e eu não podemos coexistir? E a 10ª anciã, curiosa, pergunta. Espera, você é o 7º jovem mestre do culto? E o Prota confirma. Então me conhece? E a 10ª anciã, se explicando, responde. Bem, falamos sobre você nas reuniões do conselho quando nasceu. E pensa. Então, ele me perguntou aquilo para saber se eu estava com um dos 2 clãs? Entendi errado por ser cabeça quente. Ela se levanta e admite. Acho que pode chamar isso de uma relação. E com um olhar de ódio ela lamenta. Uma relação infortuna. E contando uma história do passado, ela narra. 500 anos atrás, o demônio da espada tinha 3 candidatos a discípulo. Mu Juheng, Yeon Hong-su e Kyung Cheon. Por colocar a lealdade ao culto celestial demoníaco acima de tudo,
O demônio da espada iria escolher apenas o mais excelente dos três como discípulo do clã da espada demoníaca, porque havia uma tradição no clã de só passar as técnicas para uma única pessoa, e faria os outros dois de guarda-costas de Cheon Mu-hwa, o Lorde naquela época. Contudo, Kyun-cheon e Mu-ju, Han que demonstravam grande talento e futuro, se tornaram ambiciosos e planejaram se casar com o Lorde através do apoio dos clãs médios. E continuando, ela relata: irritado e desapontado com suas ações, o demônio da espada abandonou todos os seus candidatos a discípulos, acreditando que seu prestígio havia corrompido seus estudantes. E apreensiva ela lamenta: por causa daqueles dois, meu ancestral Yeon Hong-su acabou sendo penalizado quando apenas se esforçava para continuar com a linhagem do clã da espada demoníaca. Mas apesar de ter sido expulso, ele não se esqueceu do demônio da espada. Ela fecha o punho e, tremendo de raiva, revela: como o demônio da espada não escolheu nenhum discípulo oficial antes de falecer, a linhagem do clã da espada demoníaca acabou. Depois disso, meu ancestral fundou o segundo clã da espada demoníaca depois de se autoproclamar como sucessor do demônio da espada. Mas ele não foi capaz de ser reconhecido pelo Conselho de Anciões por ter sido expulso. E explodindo de raiva, ela acusa: apesar disso, o Conselho, que não reconheceu meu mestre, reconheceu o clã da espada fundado por Kyun-cheon e o clã da escuridão, fundado por Mu-ju-hang, como sucessores do clã da espada demoníaca. Ela abaixa a cabeça e, enraivecida, lamenta: meu ancestral protestou, nervoso, dizendo que não poderia aceitar isso, e acabou sendo preso por 10 anos por insultar membros da família do Lorde. Quando foi liberado, os dois clãs já tinham se tornado fortes o suficiente para que ele não fosse capaz de fazer nada. E continuando, ela explica: enfurecido, meu ancestral fundou o clã da espada do demônio nebuloso para arrumar as coisas, e ele tinha 3 desejos. E listando, ela explica: o primeiro era herdar a linhagem do clã da espada demoníaca e restaurar a honra perdida do demônio da espada. O segundo era restaurar completamente a técnica do demônio da espada, a verdadeira espada demoníaca. E o prota, após ouvir toda essa história, pondera: isso é estranho. Se fosse só a verdadeira espada demoníaca, consigo ver como ela poderia ter sido restaurada nesses 500 anos. Mas isso não explica como ela conhece as 24 espadas demoníacas, que foi criada depois de lutar com o Deus da Lâmina, e analisando a técnica da espada destrutiva. E a 10ª anciã, o observando, revela: o terceiro é lealdade ao Lorde e ao culto, assim como o demônio da espada desejava livrar o culto das garras do clã da escuridão e do clã da espada, e o restaurar. O prota levanta a cabeça e, surpreso, murmura: ah! E apreensivo, ele reflete: pelo que o guardião esquerdo me disse, os candidatos a discípulos do demônio da espada eram só desgraçados ambiciosos, e pensar que um deles queria cumprir a vontade do demônio da espada e a passou para os seus descendentes. E admirado ele elogia: estou surpreso pela lealdade que durou por esses 500 anos. A 10ª anciã fica surpresa após ouvir isso. O prota bate no peito e, fechando os olhos, declara: então o clã da espada do demônio nebuloso são os verdadeiros descendentes do clã da espada demoníaca. E a 10ª anciã, após ouvir isso, suspira: ah! E com os olhos cheios de lágrimas, ela imagina: e pensar que eu ouviria dele o que nosso clã desejou por gerações. Me pergunto o quão emocionados o meu pai ou o meu ancestral ficariam se ouvissem isso. O prota faz sinal de reverência e solicita: gostaria de pedir um favor para a 10ª anciã do Conselho do Culto e verdadeira descendente do clã da espada demoníaca. E com um olhar intimidador, ele pede: por favor, torne-se minha testemunha, assim conseguirei a posição de vice-lorde do culto. E explicando, ele promete: caso se torne minha testemunha, prometo que os 6 clãs principais não irão mais controlar o culto. A 10ª anciã, confusa após ouvir essa proposta, indaga: ah, acha que pode fazer isso?
Se fosse fácil como diz, então anos atrás. E o cadete 200, a interrompendo, afirma: ele não está blefando. A 10ª anciã se vira surpresa e o cadete 200, destemido, revela: o clã do veneno já foi completamente aniquilado. E explicando, ele continua: e todos os membros do clã da escuridão que estavam nas terras do culto, incluindo a senhora Mu, morreram. E a 10ª anciã, surpresa após saber disso, questiona: como? Incrédula, ela insiste: isso é verdade? Ela se vira para o prota, que com um olhar sério propõe: serei direto com você, anciã do conselho Yeon. Se jurar lealdade a mim, te ajudarei a oficialmente herdar a vontade do demônio da espada. E ela, com um olhar de desprezo, rebate: o que quer dizer com isso? E o prota, com uma expressão alegre, promete: irei oficialmente passar a arte marcial do demônio da espada para você. E a 10ª anciã, incrédula, pergunta: passar a arte marcial do demônio da espada? Como você faria isso? E curiosa, ela indaga: você sabe o motivo da academia demoníaca ter sido fundada? E o prota respondendo esclarece: o verdadeiro objetivo dela é cultivar o sucessor do demônio da espada. A pessoa que passar pelo 6º teste pode conseguir o livro secreto com todas as técnicas do demônio da espada. E a 10ª anciã, enraivecida, resmunga: pá para o demônio da espada ter feito algo assim. O prota se vira e, puxando sua espada, sugere: talvez seja melhor te mostrar, ao invés de só dizer. Ele entra em posição de batalha e, realizando o movimento supremo, anuncia: verdadeira espada demoníaca. O pessoal fica surpreso com o que vê, e a 10ª anciã apavorada reflete: essa é a verdadeira espada demoníaca completa do demônio da espada? O prota continua realizando movimentos circulares e, preparando um golpe supremo, declara: 24 espadas demoníacas. Primeira técnica. E o cadete Go Wan-Hu, assustado, exclama: que? Essa é uma técnica muito mais precisa e poderosa do que a que ele usou agorinha pouco. O prota finaliza o movimento e a 10ª anciã, após ver isso, compreende: ah, então essas... E emocionada ela murmura: são as verdadeiras 24 espadas demoníacas. A solução para tudo que estava me amarrando. A senhorita Mungil fica extremamente surpresa. A 10ª anciã se senta no chão e, preparando para meditar, pondera: as coisas que não pude sentir, não importando o quão duro tentei, estão finalmente claras para mim. E exalando uma aura radiante, ela contempla a verdadeira iluminação do demônio da espada. A aura colorida começa a se espalhar pelo local, e o cadete Go Wan-Hu, incrédulo, anuncia: unificação dos 5 Qis. E o prota, a observando, questiona-se: então ela é a realização necessária para chegar ao grão-mestre verdadeiro? E intrigado, ele reflete: eu passei mesmo por isso? Um dardo venenoso é jogado em direção à 10ª anciã. O prota não consegue segurar o dardo e fica assustado. O cadete 200 rapidamente segura o dardo na mão e constata: isso é... E analisando ele, identifica: um dardo venenoso. O cadete Go Wan-Hu fica enfurecido e perseguindo o intruso. Ele grita: então você está aqui, é? O cara corre como se não houvesse amanhã. O cadete Go Wan-Hu pega ele pelo pescoço e, enfiando sua cara no chão, ordena: não tente resistir. Ele se vira para o lado e, surpreso, observa: outro. Ele olha para o prisioneiro e fica sem entender absolutamente nada. O maluco começa a tremer e espumar pela boca, e o cadete Go Wan-Hu, sentindo seu ponto vital, deduz: ele está morto. Isso é ruim, ruim demais. E se virando rapidamente, ele alerta: meu soberano. O cara fica sem entender absolutamente nada e, tremendo de medo, se pergunta: mas o quê? Por que não consigo fechar minha boca? Que merda é essa? O prota tira o dente do cara que continha o veneno e, com um olhar sério, ordena: comecem uma formação defensiva. O pessoal entra em alerta e o prota interroga: então você tinha veneno no seu dente? E, pressionando, ele pergunta: estava tentando cometer suicídio com isso, né? E, atingindo o ponto de pressão do cara, ele avisa: já que você precisa responder, irei liberar o ponto de pressão do Ki de silenciar. O cara começa a gemer de dor, e o prota, interrogando, insiste: quem te enviou?
E o maluco, tremendo de raiva, se recusa. Não posso responder isso. E o prota, com um sorrisão no rosto, afirma: eu já sabia. O cara fica sem entender absolutamente nada, e sendo atingido novamente pensa: ele bloqueou meu ponto do Ki de silenciar de novo. Que merda! E o prota, o encarando, deduz: você nunca irá falar, já que é um espião. Acertei? O cara fica extremamente surpreso. Ele tem o dedo indicador quebrado e solta um grito ensurdecedor. E o prota, dando risada, ameaça: vou quebrar os seus ossos um por um. Então, se mudar de ideia, mova seus olhos para cima e para baixo. E divertido ele provoca: mas tenho certeza que não irá falar, já que é um espião. E o maluco, espumando pela boca, implora: socorro, socorro! Alguns minutos de tortura se passam. O cadete 200 e a senhorita Moon-gyu ficam alertas em volta da 10ª anciã. O corpo dela começa a se deteriorizar e o prota, de braços cruzados, concentra-se. Reconstrução corporal. Um brilho imenso começa a sair da 10ª anciã e o cadete 200, impressionado, exclama: uau, o que está acontecendo? E o cadete Go Wan-hu, confuso, murmura: hã? A 10ª anciã tem o seu corpo reconstruído. Ela abre os olhos, se levanta e caminha em direção ao prota. Ela se ajoelha e, fazendo sinal de reverência, jura: eu, Yeon Murhwa, a líder do clã da espada do demônio nebuloso, a 10ª anciã do conselho, juro lealdade para o verdadeiro sucessor do demônio da espada, jovem mestre Cheon Yeo-won. E o cadete Go Wan-hu, surpreso, observa: nossa! Depois da reconstrução corporal, ela parece estar na casa dos 20 anos. E o cadete 200, coradinho, pensa: então a anciã do conselho Yeon era uma beldade quando jovem? Meu Deus! E o prota, com uma expressão alegre, comemora: finalmente consegui minha segunda testemunha. E analisando a situação, ele avalia: de acordo com o guardião esquerdo, ela tem uma das maiores habilidades em artes marciais, e agora é minha subordinada. A cena muda para o clã da espada do demônio nebuloso, biblioteca do clã. O prota e o seu pessoal se sentam em uma mesa redonda, e a 10ª anciã, tremendo de raiva, esbraveja: e pensar que alguém que trabalhou para mim durante 10 anos era um espião do clã da espada. Estou mais do que furiosa. E o prota, a observando, pergunta: anciã do conselho Yeon, posso perguntar o que aconteceu entre vocês? E a 10ª anciã, respondendo, relata: foi por volta de 8 anos atrás. E narrando a história, ela conta: uma noite, ele apareceu enquanto eu estava treinando em minha mansão. Ele estava escondendo seu rosto com uma máscara, mas não conseguia esconder seu olhar de esperteza. Por eu não poder deixar um intruso assim, lutei com ele, mas perdi em uma única técnica. E depois ele me disse: você restaurou a verdadeira espada demoníaca muito bem. Se quiser continuar a linhagem do clã da espada demoníaca, em 4 dias, à meia-noite, chegue ao topo do pico Oryun, que fica no lado sudoeste da montanha Xiwan. E prosseguindo com a história, ela continua: com essas palavras, ele desapareceu, e por estar mudando sua voz, eu não conseguia descobrir quem ele era. Após uma longa meditação, parti para o pico Oryun. Não pude ignorá-lo depois que reconheceu a verdadeira espada demoníaca e mencionou o clã da espada demoníaca. Mas quando cheguei ao topo, haviam pessoas que eu nunca esperava: o líder do clã da espada, Chun Bongji, e o líder do clã da escuridão, Mu Jinwon, mas minha surpresa foi rápida, já que o homem mascarado apareceu logo depois. E o líder do clã da espada, destemido, indaga: quem é você que nos reuniu com a menção do clã da espada demoníaca? E o mascarado responde: você não precisa saber quem eu sou. E o líder do clã da escuridão, questionando, pergunta: então, como devemos chamá-lo? E o mascarado sugere: se você realmente precisa de algo para me chamar, me chame de sem nome. E explicando, ele justifica: a razão pela qual reuni todos vocês aqui hoje é passar a verdadeira espada demoníaca, que foi perdida para vocês por estarem levando o princípio do demônio da espada. E o líder do clã da escuridão, surpreso, exclama: o quê? E a 10ª anciã, prosseguindo com a história, narra:
Todos nós ficamos chocados quando ele disse que nos ensinaria a verdadeira espada demoníaca verdadeira. E o Sem Nome nos mostrou o que era, sem dúvida, a técnica da verdadeira espada demoníaca, com poder que poderia rivalizar com as técnicas da espada celestial demoníaca do Lorde. Tivemos que reconhecê-las como reais. E o líder do clã da escuridão interroga: como é que você conhece a verdadeira espada demoníaca? E o mascarado, guardando sua espada, responde: eu não posso te dizer. E o líder do clã da escuridão, com um olhar furioso, questiona: então qual é a razão pela qual você está tentando nos ensinar? E o mascarado, olhando de cantinho de olho, justifica: pensei que era justo ensinar às pessoas que assumiram a vontade e os princípios deixados pelo demônio da espada. E a 10ª anciã, enfurecida, recusa: eu me recuso a aceitar isso. Kyung-cheon e Muju-han foram expulsos por desapontarem o demônio da espada. Os descendentes desses dois não têm o direito de aprender a verdadeira espada demoníaca. E o líder do clã da espada, rangendo os dentes, rebate: o quê? Como ousa caluniar nossos ancestrais? E o líder do clã da escuridão ameaça: você está desejando uma luta, anciã do conselho Yeon? E a 10ª anciã, explodindo de raiva, retruca: não me faça rir. Alguma coisa que eu disse estava errada? E o mascarado, intervindo, ordena: pare. Ele puxa a sua espada, o pessoal fica surpreso e o mascarado, explicando, revela: essa não é a única herança do demônio da espada que desejo passar adiante. Ele começa a realizar vários movimentos, o pessoal fica incrédulo, e o líder do clã da escuridão, suando frio, se pergunta: que técnica da espada é essa? E o mascarado, finalizando o movimento, anuncia: o nome desta técnica é 24 espadas demoníacas. É a técnica final deixada pelo demônio da espada. Ele se vira e propõe: hoje ensinarei a verdadeira espada demoníaca, e daqui 3 anos ensinarei as 24 espadas demoníacas para quem a dominar melhor. E a 10ª anciã, concluindo a história, finaliza: treinei seriamente para que os ensinamentos finais do demônio da espada não fossem para eles. Pensei que só eu iria conseguir aprendê-la perfeitamente, mas estava errada. E justificando, ela explica: os fundamentos de Ki do clã da espada e do clã da escuridão também se baseiam nos do clã da espada demoníaca. Eles também retornaram 3 anos depois, ao Pico Oryun, tendo dominado perfeitamente a verdadeira espada demoníaca. O prota fica apreensivo após ouvir isso, e a 10ª anciã, continuando, relata: Sem Nome deve ter sido incapaz de decidir quem era superior, então nos deu outra chance. E detalhando, ela explica: desta vez ele nos deu 2 anos. Ele disse que ensinaria as 24 espadas demoníacas para a pessoa que suprir a fraqueza da verdadeira espada demoníaca. Entrei em um treinamento de reclusão e trabalhei como se a minha vida dependesse disso. E o prota, após saber disso, reflete: então essa foi a verdadeira espada demoníaca que ela me mostrou. E a 10ª anciã, aflita, confessa: mas a concorrência é realmente assustadora. O líder do clã da escuridão e do clã da espada são alguns dos maiores mestres em artes marciais do culto. E relatando, ela conta: não havia como uma arte marcial que eles trabalharam ter um ponto fraco, como também não houve um vencedor claro no segundo desafio. Sem Nome fez uma proposta final, e o mascarado argumenta: como todos vocês 3 são extremamente talentosos, isso não será facilmente resolvido. E justificando, ele explica: é por isso que vou mudar a forma como fazemos isso, e ver quem aqui é verdadeiramente digno de receber a herança do demônio da espada. Vocês se lembram da primeira técnica das 24 espadas demoníacas que mostrei há 5 anos atrás? O pessoal balança a cabeça concordando e o mascarado confirma: bom. Ele levanta 3 dedos e com um olhar intimidador estipula: darei 3 anos. Nesse tempo, recriem a primeira técnica. Com sorte e vontade de levar adiante os princípios do demônio da espada, vocês devem ser capazes de completar a técnica. E o líder do clã da espada, questionando, indaga: você espera que dominemos uma técnica que só vimos uma vez sem nenhum guia, ou o controle do Ki para isso? E o mascarado, lhe respondendo, rebate:
Essa técnica da espada não requer um controle especial do Ki. E o líder do clã da espada, argumentando, contesta. Você espera que acreditemos que... Ele fica extremamente surpreso e a 10ª anciã, continuando a história, narra. Sem nome, puxou sua espada de repente e nos mostrou uma técnica de espada. Foi uma técnica definitiva, no mesmo nível das 24 espadas demoníacas, que todos nós ficamos sem palavras. Entretanto, depois de executar a técnica, os braços e pernas de Sem Nome pareciam cansados. Os outros dois pareciam saber algo sobre essa técnica, ao contrário de mim. E o mascarado, exausto, determina: eu os testarei em 3 anos com essa técnica. E ofegante ele acrescenta: se você dominar a primeira técnica das 24 espadas demoníacas, você será capaz de anular essa técnica. E a 10ª anciã, concluindo, finaliza: e isso foi há 3 anos. E o prota de braços cruzados reflete: então esta foi a verdade por trás da história que o guardião esquerdo me contou. E confiante ele indaga: se foi há 3 anos, então você já se encontrou com Sem Nome novamente? E a 10ª anciã, respondendo, informa: não, esse dia é daqui a meio mês. E com um olhar preocupado ela lembra: você me disse que passaria para mim as artes marciais do demônio da espada. E justificando ela, explica: mas preciso impedir que esses traidores levem adiante os princípios do demônio da espada. O prota abaixa a cabeça e apreensivo pondera: como esse Sem Nome conhece as 24 espadas demoníacas? Vendo como ele sabe, até mesmo o nome, ele deve ter visto os livros secretos no porão da biblioteca preciosa. Mas é preciso passar no 6º teste da Academia Demoníaca para isso, e até onde me foi dito, ninguém passou nesse teste em 70 anos. E pensativo ele questiona-se: então quem exatamente é esse Sem Nome? E lembrando das marcas no monólito de safira, ele pensa: e qual seria a técnica que se pode anular com as 24 espadas demoníacas? Ele levanta a cabeça e pergunta: ah, por acaso você ainda se lembra da técnica que o Sem Nome performou há 3 anos? E a 10ª anciã, surpresa, confirma: sim, claro que sim. E o prota insiste: poderíamos nos reunir a sós na sala de treinamento em reclusão? A 10ª anciã fica sem entender absolutamente nada. Eles vão até a sala de treinamento em reclusão do clã da Espada do Demônio Nebuloso. O prota saca a sua espada e entra em modo de ataque e, exalando uma aura incrível, ele deduz: uma técnica de espada que pode ser anulada com a primeira técnica das 24 espadas demoníacas. Se meu palpite é esse, essa técnica deve ser. E realizando um movimento supremo, ele anuncia: arte da espada celestial demoníaca, primeira técnica. A 10ª anciã fica apavorada após ver isso e reflete: ah, como isso pode ser? É exatamente a mesma técnica que o Sem Nome me mostrou há 3 anos atrás. E incrédula ela questiona: como você conhece essa técnica, jovem mestre? Você até executou a técnica mais suavemente do que o Sem Nome. E o prota, em choque, exclama para si mesmo: eu não acredito nisso. Então, esse Sem Nome realmente conhece a primeira técnica da arte da espada celestial demoníaca. E raciocinando, ele deduz: me disseram que as marcas de espadas deixadas pelo fundador celestial demoníaco no monólito da Safira foram copiadas e organizadas em livros secretos armazenados na mansão do Lorde. Isso significa que o Sem Nome é o Lorde? Não, isso não explica como ele dominou as 24 espadas demoníacas. Para dominar as 24 espadas demoníacas que existem apenas na Academia Demoníaca, você precisa passar no 6º teste, mas o senhor está apenas na casa dos 50 anos. Ele não pode ser a pessoa que passou no 6º teste 70 anos atrás. E considerando o mascarado, ele reflete: e Sem Nome aprendeu a arte da espada celestial demoníaca, mas ela não é perfeita. Parece que terei que conhecer esse Sem Nome pessoalmente. Alguns minutos se passam e a senhorita Mungyu avisa: você voltou, meu soberano. E a 10ª anciã, tomando a linha de frente, anuncia: tenho algo a dizer para todos. A senhorita Mungyu fica sem entender absolutamente nada. E a 10ª anciã, se explicando, declara: desse momento em diante, estarei ajudando o jovem mestre ao seu lado. E o cadete Go Wan-Hu, sem acreditar, pergunta:
Você estará fazendo isso pessoalmente ansiando o conselho? E ela, respondendo, justifica. Por causa dos meus próprios objetivos, preciso que o jovem mestre se torne o vice-lorde, mas haverá vários inimigos. E complementando ela alerta. Sei das habilidades do jovem mestre, mas nunca se sabe o que acontecerá indo contra os 6 clãs principais. E o cadete Go Wan-Hu, após ouvir essa explicação, concorda. Você tem razão. E a senhorita Mung-Yu, aflita, questiona a si mesma. Que sentimento é esse? Por que sinto meu peito apertando? Ela levanta a cabeça e desconfortável comenta. Isso será muito bom para o jovem mestre, ansiando o conselho. E preocupada ela pergunta, mas isso não deixaria o clã da espada e os outros atentos caso deixe sua mansão? E a 10ª anciã, após ouvir isso, admite. Você tem razão, não pensei nisso. O cadete Go Wan-Hu cai na gargalhada. A senhorita Mung-Yu se vira sem entender absolutamente nada, e ele, a confortando, sugere. Não precisa se preocupar com isso, Mung-Yu. E ela, questionando, insiste. Como? E o cadete Go Wan-Ho, com um belo sorriso no rosto, propõe. Que tal isso, meu soberano? A cena muda para a mansão do clã fantasma voador e o 11º ancião, dando risada, cumprimenta. Então, jovem mestre, ocorreu tudo bem? E observa. Quem é essa jovem senhorita? Ela tem olhos bem ferozes. E a 10ª anciã, enraivecida, rebate. Vejo que ainda se veste assim. Por que está me olhando de cima a baixo dessa forma? O 11º ancião se aproxima e com um sorriso no rosto finge. Ó céus, falou comigo? E a 10ª anciã, com um olhar de desdém, confirma. Sim, com você. E o 11º ancião, deduzindo, comenta. Essa voz e o jeito sem classe de falar me parece bem familiar. E a 10ª anciã, descontente, retruca. O quê? Sem classe? E o 11º ancião, perguntando, arrisca. Poderia ser a anciã do Conselho Yeon? Ele fica extremamente alegre e exclama. Meu Deus, olha para a sua pele. Você passou pela reconstrução corporal? E ela, respondendo, pede. Pare de encarar. E o 11º ancião, apaixonado, comenta. Meu Deus do céu, estou com inveja. E o prota o interrompe solicitando. Ancião do Conselho Huan, seria possível fazer uma máscara para a anciã do Conselho Yeon? E ele, confirmando, pergunta. É para esconder que ela passou pela reconstrução corporal? E o prota, com um olhar intimidador, revela. Não, precisamos de alguém para assumir o lugar dela. E o 11º ancião, dando risada, aprova. Dessa forma, ela pode ser sua guarda-costas, né? Não sei quem pensou nisso, mas é um bom plano. E o cadete Go Wan-Hu, sendo intimidado, reflete. Então por que eu sinto que fiz algo de errado? E o narrador, esclarecendo a situação, informa. Huan Eui aceitou a ordem e imediatamente foi para sua oficina fazer a máscara. E Cheon Yo-won, que não descansou nada desde que saiu da academia demoníaca, decidiu tirar uma folga. Enquanto isso, Go Wen-Hu e Heo Bong foram visitar seus pais em seus clãs, e Mung-Yu decidiu ir ver seu irmão mais novo no clã da Palma do Dragão Negro. O cadete Samachak faz sinal de reverência e se desculpa. Sinto muito por te preocupar, meu soberano. E o prota, o observando, pergunta, está tudo bem? Você está bem agora? E o cadete Samachak respondendo confirma. Sim, só tive ferimentos internos, então não tenho nenhum problema para se mover. Mas Baek-ji, que recebeu ferimentos externos, não será capaz de se mover pelos próximos dias. E o prota lamenta. Sinto muito por terem se machucado por minha causa. E o cadete Samachak recusa. Não, soberano, por favor, não diga isso. O cadete 200 se aproxima e feliz da vida anuncia. Meu soberano, seu primeiro subordinado, Heo Bong, voltou. E o prota pergunta. Seus pais estão bem? E o cadete 200, respondendo, confirma. Sim, eles parecem estar bem de saúde. O prota se aproxima da senhorita Mung-Yu e pergunta. E o seu irmão mais novo? E ela, dando risada, responde. Estava um pouco preocupada, já que meu avô estava fora. Mas felizmente ele parece estar bem. E o prota, feliz da vida, comemora. Isso é bom.
Ele se vira rapidamente e anuncia: já que todos, com exceção do Baekji, estão aqui, vou compartilhar com vocês o nosso próximo plano de ação. E o pessoal, após ouvir isso, respondem em uníssono: estamos prontos para suas ordens, senhor. E o prota, explicando, determina: primeiro irei separar vocês. Go Wan-hu, Ryeobong e Mungil. Vocês três irão estabelecer comunicações com os clãs dos subordinados que conseguimos na academia. E o cadete Go Wan-hu, alegre, sugere: não acha que deveria ter ao menos 3 pessoas ao seu lado, senhor? E justificando ele, argumenta: Ryeobong e eu seremos suficientes para o trabalho, então deveria levar Mungil com você. E o cadete 200, chateado, reflete: meus sentimentos não foram levados em conta de novo. E a senhorita Mungil, alegre, pensa: então ele sabe como ajudar também. E o prota, com um olhar sério, decide: certo, estou indo para o clã nihilista, então deixo isso com vocês dois. A cena muda para a ala leste do castelo do culto celestial demoníaco, clã de elite, clã nihilista. E o prota, apreensivo, reflete: é grande e chamativo. Se olhar só isso, parecem que estão a par com os 6 clãs principais. Será que serei capaz de conseguir outro medalhão facilmente? E o guarda, com um enorme sorriso no rosto, saúda: jovem, jovem mestre. E o cadete Samachak, se aproximando, cumprimenta: senhor Arjung, senhor Songwon. E os guardas, felizes da vida, perguntam: vocês cresceram e se tornaram tão bonitos? Se graduou completamente na academia demoníaca? E o cadete Samachak, confirmando, responde: sim. E cochichando ele pede: por favor, diga ao meu pai que trouxe o jovem mestre Cheon Yeo-won. E o guarda, cochichando, confirma: entendido. E a senhorita Mungil, analisando a situação, pensa: que clima agradável. Sinto que o jovem mestre será capaz de conseguir esse medalhão sem nenhum problema. O nono ancião se aproxima e, fazendo sinal de reverência, saúda: jovem mestre, digo, ancião do conselho Cheon Yeo-won. Agradeço por visitar nossa humilde residência. Bem-vindo, bem-vindo. E o prota, o cumprimentando, agradece: obrigado pela calorosa boas-vindas, ancião do conselho. E o nono ancião, dando risada, convida: vamos entrando. Já que está aqui, devemos fazer um banquete. Ainda é meio-dia, mas vamos beber até cair. E o Samachak, descontente, pensa: as boas-vindas parecem ser um pouco exageradas. A cena muda para o grande salão de convidados do clã nihilista. Um banquete é servido e o nono ancião oferece: não há muito aqui, mas por favor, aproveitem. Ele dá risada e, extremamente alegre, elogia: não pude fazer nada além de ter grande admiração por você depois que mostrou habilidades marciais incríveis contra o ancião do conselho Baek. E o prota, após ouvir isso, reflete: isso é um pouco demais. E com um olhar sério anuncia: ancião do conselho Sama, vim aqui hoje por ter um favor a pedir. E o nono ancião incentiva: vá em frente, jovem, ficarei feliz em ajudar com qualquer coisa ao meu alcance. Ele fica surpreso. O prota se levanta e, fazendo sinal de reverência, solicita: por favor, seja uma de minhas testemunhas para que eu suba para a posição de vice-lorde. E o nono ancião, incrédulo, exclama: como pode demonstrar tamanha humildade e respeito sendo alguém que irá se tornar o vice-lorde? Ele se levanta e convida: por favor, fique à vontade. Ele se vira para o servo e chama: ei, você aí! E o cara, respondendo, confirma: sim, senhor. O guarda parte em retirada. Alguns minutos se passam e uma linda garota, se aproximando, se apresenta: gostaria de me apresentar para o ancião do conselho Cheon Yeo-won. Me chamo Sama Yong. E o prota, a cumprimentando, responde: me chamo Cheon Yeo-won. O nono ancião dá risada e apresenta: o que acha? Ela é minha filha e irmã mais nova do Samachak. E propondo ele, sugere: claro, eu ficarei honrado em ser uma testemunha para ajudá-lo a se tornar o vice-lorde. Mas não acha que confiança precisa ser baseado em algo? E o prota, com um olhar intimidador, questiona: o que quer dizer, senhor? E o nono ancião, feliz da vida, propõe: se não estou enganado, você ainda está para se casar, né?
Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!